Projeto de Resolução número 1550/12, quarta, PEV, garantir um novo paradigma de controle da população de animais. Projeto de Lei número 1008/12, quarta, PCP, regime jurídico da modernização de centros de recolha oficial de animais e dos serviços municipais de veterinária. Projeto de Lei número 1012/12, quarta, Bloco de Esquerda, proibição do abate compulsivo de animais nos centros de recolha. Para apresentar o projeto de resolução do Partido Ecologista dos Verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónio. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, os Verdes apresentam hoje à Assembleia da República uma iniciativa legislativa no sentido de garantir um novo paradigma de controlo da população de animais. Apresentamos este projeto, Senhoras e Senhores Deputados, na plena convicção de que o abate sistemático, indiscriminado, compulsivo de animais saudáveis não é um bom princípio. E a verdade é que é um procedimento frequente em muitos centros de recolha de animais. E o resultado que tem dado não é propriamente eficaz no controlo da população de animais. Ora, face a esta realidade, Senhoras e Senhores Deputados, os Verdes entenderam apresentar esta iniciativa no sentido de propor meios eficazes de controlo dessa população de animais e com respeito por esses animais, designadamente por via da generalização do processo de esterilização. Senhoras e Senhores Deputados, nós estamos plenamente conscientes da resolução da Assembleia da República número 69/2011, que foi aprovada por este Parlamento e publicada no final da legislatura passada. Ocorre que decorreu uma legislatura inteira e o paradigma, a realidade, não se alterou. E, nesse sentido, nós consideramos que não devemos terminar esta legislatura sem voltar a abordar a matéria e, fundamentalmente, a propor ação por parte da Assembleia da República no sentido de uma determinação muito concreta, neste sentido que agora vou ler e que é justamente aquele que os Verdes propõem. Por um lado, estudar a formação de uma rede de centros de recolha municipais com regras comuns, com o intuito de promover e facilitar a adoção de animais e de promover a esterilização como prática de controle da população de animais de companhia comunitários ou errantes. Por outro lado, incentivar a adoção responsável de animais por parte de, para além de pessoas singulares, pessoas coletivas, escolas, associações de moradores e empresas. Por outro lado, garantir condições reais para que as autarquias possam contratar funcionários, que não apenas o médico veterinário, com a devida formação e sensibilidade para recolher e tratar animais. Propomos também promover maior fiscalização sobre os centros de recolha oficial de animais, canis e gatis, de forma a assegurar que estes espaços cumprem com a legislação sobre higiene e segurança, assim como sobre a legislação sanitária e de bem-estar animal. Por outro lado, assegurar o cumprimento do sistema de identificação e informação de caninos e felinos para a identificação desses animais. Propomos também promover campanhas de sensibilização à população para os cuidados a ter com os animais e criar uma rede de hospitais públicos veterinários. Propomos criar condições para estabelecer o princípio da gratuitidade das práticas de esterilização e de vacinação de animais de companhia, designadamente para os cidadãos ou famílias, portanto os detentores, com maior vulnerabilidade económica. Propomos fomentar a esterilização inserida em rede, recolha, esterilização e devolução, enquanto meio de controle da reprodução de animais errantes. E, por fim, estabelecer o princípio do não abate de animais, com exceções muito restritas, designadamente permitindo a prática de eutanásia em caso de irremediável sofrimento do animal ou por razões de saúde pública, sempre devidamente comprovados por veterinário. Portanto, aquilo que os Verdes hoje propõem é o reforço de alguns princípios que esta Câmara já assumiu e, por outro lado, avançarmos mais alguns passos na defesa dos animais e da dignidade de toda a sociedade. Muito obrigada. Para apresentar o projeto de lei do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, gostava em primeiro lugar e em nome do Grupo Parlamentar do PCP saudar o Partido Ecologista dos Verdes pelo agendamento deste tema, saudar também o BE pela apresentação de um projeto de lei e, claro, apresentar o projeto de lei do Partido Comunista Português sobre esta matéria, que no essencial prossegue o mesmo conjunto de objetivos, cada vez mais, como todos sabemos, e aliás temos sido
sensibilizados para isso por inúmeros cidadãos, cada vez mais existe uma preocupação entre a generalidade das populações em torno do bem-estar dos animais, em torno da forma como os animais são tratados, nomeadamente quando estão ao abrigo do Estado, no caso do poder local, das autarquias, precisamente na salvaguarda do interesse público, da saúde pública. E nesses casos a preocupação é ainda mais justificada, porque se os animais estão à guarda de uma autoridade pública, então todos somos responsáveis pela forma como esses animais são tratados, principalmente cães e gatos. E essa preocupação das populações é compreensível, é bastante genuína e inclusivamente motiva atividade cívica e participação cívica e democrática que também saudamos pelo vasto conjunto de pessoas que participa e que contacta com os partidos políticos para o aprofundamento da legislação em torno do bem-estar animal. Há muitos bons exemplos de formas como o poder local trata e cuida dos seus animais errantes capturados, dos animais errantes e dos animais domésticos, animais de companhia, e na forma como lida com as populações no sentido da salvaguarda do bem-estar desses animais. Por exemplo, em muitas das autarquias CDU há práticas que nós julgamos que devem ser valorizadas e, mais do que isso, devem inclusivamente ser criadas as condições para que essas práticas possam ser alargadas a outros pontos do país. E é isso mesmo que o PCP aqui propõe, que sejam criadas as condições orçamentais e legais para que as autarquias que pretendam modernizar os seus centros de recolha oficial, que pretendam disponibilizar às populações um serviço público de veterinária com esterilização e vacinação gratuita dos animais de companhia e que, ao mesmo tempo, estejam empenhadas em acabar com as práticas de abate nos canis, que possam ter apoio para que não fiquemos apenas por, como ficámos no passado, uma recomendação, uma resolução, no sentido de dizer que devemos caminhar para o fim do abate nos canis. Não, é mais do que isso necessário criar e garantir a disponibilidade dos meios materiais e humanos às autarquias para que possam cumprir esse objetivo e essa recomendação. Isso mesmo o PCP aqui propõe, além de um fundo para a modernização dos canis e dos gatis, a disponibilização dos serviços públicos de veterinária pelas autarquias e, enfim, um princípio tendencial de proibição do abate nos canis, a não ser por estritos motivos de saúde pública ou da saúde do animal devidamente comprovada pelo médico veterinário dos serviços municipais. Muito obrigado. Para a apresentação do projeto de lei do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, queria começar a apresentação deste projeto de lei por uma saudação a todas e todos aqueles ativistas pelos direitos dos animais que se envolvem cotidianamente no combate a esta carnificínia que acontece nos canis de abate. E particularmente àqueles e àquelas que se envolveram numa ILC, uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que pretendia trazer a esta Assembleia da República também este debate e a alteração legislativa necessária para acabarmos com estas situações. Foi nessa experiência, nesse ativismo e nessa exigência que nós nos inspiramos para apresentar o projeto de lei que trazemos agora a debate. E ele pretende tão só ir à raiz do problema. E a raiz do problema é nós não termos atualmente canis que se preocupam de forma disseminada pelo país com o bem-estar dos animais e antes se ocupam com o abate dos animais. Sabemos que há exceções a esta regra, e ainda bem, são boas exceções, mas sabemos que a realidade é imposta por todas as maldades que ainda são cometidas aos animais e é com essas maldades que nós queremos acabar, particularmente com a mais irrelevante delas, que é o abate dos animais. E por isso propomos, em primeiro lugar, que se acabe com esta realidade, que os canis sejam compostos por espaços de bem-estar animal, abertos à sociedade, que tenham uma interligação com as associações zoófilas, com os amigos e as amigas dos animais e que com isso se consiga, de forma envolvente, acabar com a realidade que leva ao abate de animais de companhia. Por outro lado, propomos também
que estes canis façam de forma gratuita e disseminada a esterilização dos animais para não propagar com a sua procriação o problema dos animais errantes e a sua disseminação. Sabemos que são passos num bom sentido, que não resolvem por si só o problema e que há ainda mais exigências que vêm a seguir, mas achamos que são passos essenciais que podem neste momento ser dados sem prejuízo para o erário público, sem custos adicionais, com a promoção de direitos dos animais e com a garantia que a sociedade dá um passo em frente e uma melhoria na sua consciência. Mas, como eu disse, há outros passos que podem ainda ser dados. Por exemplo, o combate à venda de animais, que nós sabemos que é feita muitas das vezes de forma ilegal, e por isso essa venda ilegal deve ser combatida. Muitas das vezes explica como muitos animais vão parar aos canis, porque a procriação de animais é feita com esse intuito de venda, e se eles não forem vendidos depois começam a ter um custo oneroso em alimentação e acabam por ser entregues a canis, e com o desfecho que depois é conhecido. Sabemos também que canis intermunicipais são canis que, pelo seu volume de animais envolvidos, são também mais atreitos ao abate de animais e, por isso, a simplificação dos canis no caminho de que termos canis municipais no máximo de 2 municípios ajudarão necessariamente a que esta pressão para o abate deixe de existir. Sabemos que estes passos são todos necessários, demos o nosso contributo ao debate. Houve um pedido das bancadas da maioria PSD e CDS que o projeto de lei do Bloco de Esquerda pudesse baixar-se em votação para que no debate em comissão possamos limar algumas arestas e com isso ver aprovadas algumas destas propostas. Temos a abertura para isso, já demos a entrada na mesa da Assembleia de um requerimento nesse sentido e em comissão esperamos dar esse passo ainda antes do final da ação legislativa para que os canis não rimem com abate e com o atropelo dos direitos humanos e possamos aqui dar esse passo em frente que é absolutamente necessário na nossa sociedade. Disse. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que esta legislatura foi afortunada no que se refere ao reforço da proteção dos animais, designadamente em face da aprovação e entrada em vigor da lei que criminaliza os maus tratos e o abandono, lei esta que veio abrir uma nova página, cerrar um novo capítulo, na medida em que é mais moderna, ética e juridicamente mais civilizada, mais justa, mais avançada, que radica sobretudo no valor intrínseco do animal e não se reconduz, como anteriormente, à circunstância de proferirmos uma visão obsoleta, alicerçada somente na funcionalização do animal em relação ao seu proprietário e no seu valor de afeição, o que era, objetivamente, um elemento que largas franjas da sociedade portuguesa repudiavam e que, como se veio a reconhecer pelo conjunto vastíssimo de petições que deram entrada na Assembleia da República, obrigou a um impulso legiferante que, felizmente, foi assumido por esta Câmara e que se traduziu nessa nova legislação que concretizou um relevantíssimo passo em frente. Ora, essa deliberação não nos dispensa de promover outros passos igualmente importantes. Pelo contrário, essa legislação é também um corolário do esforço que se visa fazer agora. É um corolário designadamente no que versa sobre a matéria da alteração do controle populacional. Em particular, porque nós temos um paradigma alicerçado no abate e aquilo que devemos ter, e que já foi aprovado em anteriores resoluções na Assembleia da República, é um paradigma mais moderno, mais avançado, que não seja alicerçado no abate, mas que seja assim alicerçado na esterilização e nos métodos de sede. E não apenas para aqueles como eu, que lhes repugna o abate e querem uma fórmula civilizacionalmente mais avançada e uma proteção dos animais mais reforçada, mas também para os outros, que não apontam nenhum desvalor jurídico, nem nenhum juízo moral negativo e que, no fundo, comportam apenas a avaliação de natureza económica e financeira. E mesmo desse ponto de vista, a longo prazo, as opções que nos podem vir a trazer qualquer avanço nesta matéria são elas benévolas, não apenas para a salvaguarda dos animais, mas também para a salvaguarda
do interesse público, designadamente no que tem a ver com a saúde pública e com a contenção económica e financeira que deve sempre presidir a circunstâncias desta natureza. E, portanto, esta opção pela esterilização é uma opção que se impõe a todos nós. E, portanto, devemos necessariamente fazer um esforço. Devo dizer, todavia, em relação aos projetos, que sei que eles são, obviamente, dominados pelo respeito pelos animais e sei também que eles são dominados por uma vontade de procurar resolver o problema, ainda que por vezes sejam tomados por soluções mais voluntariosas que prejudicam o realismo e soluções mais concretas em relação a esta matéria. E eu, por isso, devo dizer com toda a franqueza, eu tenho dificuldade, e o Grupo Parlamentar do PSD tem muita dificuldade em concordar com algumas das soluções preconizadas pelo Grupo Parlamentar do PCP na proposta, terminarei já, Sr. Presidente, na proposta que nos submete, designadamente quando sustenta uma esterilização gratuita, uma vacinação obrigatória gratuita, em particular porque haverá muitos detentores e proprietários de animais de companhia que não precisam desse auxílio nem das câmaras municipais, nem do Estado. E, portanto, não fará sentido acolher uma posição dessa natureza. E, portanto, acompanhamos grande parte do projeto de resolução do Partido Ecologista aos Verdes e estaremos disponíveis para trabalhar com todo o afinco e com humildade na especialidade, de forma a tentar obter soluções que concretizem isto, que julgo que é uma matéria que pode gerar consensos nesta Câmara. Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Mota. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria saudar o Partido Ecologista aos Verdes pela iniciativa que acompanhamos na sua quase totalidade e, naturalmente, também o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda que apresentaram projetos de lei sobre esta matéria e que também acompanhamos. Parece que sou demasiado alto para este microfone. Esta Assembleia da República teve, de facto, nesta legislatura um avanço muito significativo na relação que tem o enquadramento jurídico com os animais de companhia, com a criminalização dos maus tratos. No entanto, dos maus tratos aos animais de companhia. No entanto, temos de facto que evoluir. Há um caminho muito longo para percorrer e mesmo em relação à própria legislação que foi aprovada, a sua própria concretização necessita de um conjunto de medidas que alguns dos artigos alterados pelos projetos de lei aqui apresentados vão nesse caminho. Desde logo, um reforço das políticas pedagógicas. É muito na escola que se encontra a sensibilidade e o reforço da sensibilidade dos nossos jovens para uma nova relação com os animais. As entidades públicas, os municípios, as juntas de freguesia, as associações de animais que fazem trabalhos extraordinários do ponto de vista do voluntariado que praticam. Nós recebemos, inclusive, uma petição apresentada por uma associação zoófila de Castelo Branco, que faz um trabalho extraordinário, reconhecido por todos como até paradigmático do ponto de vista daquilo que é o acompanhamento que é feito. Sabemos que Lisboa, inclusive, é uma referência mundial, tem um provedor do animal, é uma referência mundial nas políticas de relacionamento e de valorização da relação com os animais. Portanto, nós temos, mas depois temos uma realidade no país e temos, de facto, um levantamento que fizemos pelos vários municípios, temos uma realidade muito dispar. Portanto, é importante que possamos ir de encontro àquilo que são paradigmas próximos que salvaguardem as questões que se levantam. Desde logo, a esterilização é um dos caminhos para o não abate indiscriminado. Foram-nos apresentados números como cerca de 100 mil abates indiscriminados no último ano. É um número que, de facto, nos deve preocupar a todos. E a questão da adoção, estratégias de aprofundamento da adoção, da sensibilidade para a adoção e também algumas medidas que têm a ver com a venda ilegal de animais e o negócio que é feito, lamentavelmente, com muita pouca salvaguarda, e aí as entidades públicas devem, no fundo, aprofundar um enquadramento jurídico que salvaguarde estas questões. Agora, também é importante que a Assembleia da República assuma aqui algumas responsabilidades e não crie falsas expectativas. Eu concordo com o Sr. Deputado Luís Apolónio quando diz que há uma resolução aprovada em 2011, percorremos um caminho todo e não, de facto, não aprofundamos nada daquilo que foi apresentado. Estamos, de facto, numa altura também circunstancialmente similar a essa. Estamos no fim de uma legislatura, estamos também sujeitos a que isso aconteça na próxima legislatura. Portanto, aprovamos uma resolução no enquadramento de um governo
e ela terá naturalmente um outro governo que seguirá, que deve naturalmente seguir as linhas orientadoras que estão apresentadas em sede de resolução. Penso que a posição do Bloco de Esquerda em permitir que baixe à Comissão sem votação permitirá que façamos um trabalho mais aprofundado com algumas audições e que possamos ainda nesta legislatura apresentar uma alteração legislativa que possa sustentar estas opções que nós defendemos. Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Isaac. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, nós hoje temos aqui a discutir o projeto de resolução dos Verdes, os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP. Deixem-me dizer-vos que o caminho faz caminhando. Deram-se passos, não se tem mais que dar. Mas o primeiro passo que devemos dar era perceber, porque não há estatísticas em Portugal de quantos animais existem. E esse não há. Não há estatísticas de quantos animais, quantos cães existem em Portugal e quantos gatos existem em Portugal. Não há estatísticas. E depois foi obrigatório, o chip obrigatório, só foi obrigatório em cães de raças perigosas, em cães de caça e em cães de exposição. Ou seja, os próprios criadores. O Sr. Deputado, o senhor ouve e depois ainda tem tempo para fazer a discussão na segunda parte. Só para vos dizer que, por exemplo, o exemplo que o deputado Pedro Soares deu aqui, que é os criadores não chipam os seus cães. E por isso podem pô-los ao abandono. Se eles fossem chipados, eram identificados e esses criadores tinham que ser penalizados. Portanto, o caminho, primeiro que nada, é chipar todos os animais. Sabermos os animais, a identificação deles a quem pertencem. Porque todos os cães, em princípio, são perigosos. Ora, se um cão morde o utente na rua, mesmo, está certo, o cão é um cão de companhia, mas é um cão doméstico, também é um cão de guarda. Se sai para a rua e morde o utente, esse cão nunca tem dono. E se estiver chipado, tem dono. Um cão provoca um acidente. Esse cão nunca tem dono. Se estiver chipado, tem dono. E tem um responsável. Portanto, o caminho começa por aí. Evidentemente que esta temática, Srs. Deputados, nós, com o princípio, no primeiro ano da terceira legislatura, fizemos uma pergunta a todas as câmaras municipais sobre canis e gatis. Quem tinha e quem não tinha. Que condições tinha e que condições não tinha. E obtivemos as respostas. E sabemos mais ou menos o que é que existe em Portugal. Mas há uma coisa que os senhores podem ter a certeza. As câmaras municipais têm feito e estão a fazer um trabalho de futuro, é fazer novos canis e novos gatis. As intermunicipais é a mesma coisa. Como há câmaras mais pequenas que não têm capacidade, as intermunicipais agregam essas câmaras para fazerem esse trabalho. Eu dou-vos exemplos da minha Câmara Municipal. Vamos fazer um novo canil e um novo gatil para 100 cães, 50 gatos. Tudo novo a cumprir as normas do bem-estar animal. Trabalhamos conjuntamente com associações, a Rede Leonardo e a Crapa. Cedemos instalações à Crapa para fazer as suas instalações e para tratarem bem os seus animais. Portanto, tem-se dado passos. Mas a melhor garantia, Srs. Deputados, que os animais têm no futuro é a mudança de paradigma e a mudança de cultura do povo português. A mudança, essa sim, vem ao encontro do bem-estar dos animais. Os portugueses mudaram a sua maneira de olhar para os animais. E essa é a melhor garantia que os animais podem ter no futuro, que toda a gente se preocupa com eles. Portanto, eu queria dizer que nós concordamos praticamente em tudo com a proposta do PEV e vamos discutir em comissão a proposta do Bloco de Esquerda, que também me parece muito sensata. Só há uma coisa que eu queria dizer ao PCP. Ora, quando se queremos inscrever tudo isto em orçamento de Estado, pelo menos temos de ter uma base quanto é que isso vai custar. Quando se quer pôr em orçamento de Estado e não saber o custo que isto tem, eu acho que isso não é ter bom senso. E por isso nós não podemos acompanhar esta matéria em relação ao PCP só, pura e simplesmente, por causa disso. As preocupações todas as temos. Termino dizendo que todos aqui, tenho a certeza, querem evolução nestes casos. O caso da esterilização é muito importante, não tenho dúvidas nenhumas, são custos grandes, mas são custos que têm que, no futuro, encontrar uma solução para eles. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, não há. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o PCP começou por dizer que há ótimos exemplos no trabalho local
no trabalho das autarquias e que é preciso criar os mecanismos para que eles possam ser alargados a outras, para que outras que podendo não ter neste momento recursos possam também pôr em prática este conjunto de serviços e esta forma de tratar os animais, quer os animais capturados, quer os animais de companhia. Nós compreendemos, enfim, algumas das dúvidas que surgem, mas, senhores deputados, a esterilização gratuita e a vacinação gratuita que o PCP propõe, precisamente por motivos de saúde pública, enfim, não encontram apoio nas bancadas do PSD e do CDS. Podemos discutir isso na especialidade. Podemos ver que é, afinal, mediante uma taxa. Agora, essa ideia de que só os ricos é que podem ter animais, porque só os ricos é que podem pagar os custos dos veterinários, é que não nos parece correta. E, portanto, se é verdade que nem todos precisam de gratuito, também é verdade que o PCP não obriga todos a usarem os serviços gratuitos. Mas, enfim, discutamos. Aplique-se uma taxa municipal para compensar os gastos tidos pela autarquia, para compensar os gastos tidos pelo Orçamento de Estado. Senhor Deputado, isso é uma linha de um artigo do PCP. A questão aqui central é modernizar canis, sim ou não, investir nos canis e nos gatins, sim ou não, proibir o abate, sim ou não. Se queremos fazer isso, temos que orçamentar, temos que ter os meios. Não vale a pena dizermos só, proclamarmos o objetivo. Ou querem programar esses meios ou não querem. Agora, rejeitar a proposta do PCP com desculpas farrapadas de que é preciso inscrever verbas no Orçamento de Estado, como se de um dia para o outro todas estas obras fossem cair numa verba do Orçamento de Estado, é absolutamente, enfim, perdoe-me, é uma desculpa esfarrapada, Sr. Deputado. E revela má vontade para discutir o tema central que aqui está a ser debatido e que o PCP está a propor, que é acabar com os tratos que as pessoas cada vez mais consideram não adequados aos animais, nomeadamente o recurso generalizado ao abate. Sim ou não? Se sim, vamos tratar de discutir na especialidade, se não, invoquem essas desculpas farrapadas como estão a fazer. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónio. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria aqui assinalar a sensibilidade positiva que os diferentes grupos parlamentares manifestaram relativamente à iniciativa legislativa que os Verdes aqui apresentaram. Queria sublinhar só esta ideia, ou talvez duas ideias. Dizer que o facto de estarmos a apresentar uma resolução, uma proposta de resolução, neste caso um projeto, em final de legislatura, não menoriza rigorosamente nada. Aliás, nós consideramos mesmo que não podíamos chegar ao final da legislatura sem, no fundo, dar uma resposta parlamentar ao não cumprimento da resolução que foi aprovada em 2011. E nós consideramos, de facto, isso importante e a resolução não se perde, naturalmente, para o próximo governo e quem vier, naturalmente, a governar. Outra questão é a necessidade imperiosa da modernização dos centros de recolha, que aqui foi também focada por outros senhores deputados e que também consta do projeto de resolução dos Verdes, mas porque se falou aqui muito também da questão do princípio da gratuitidade, eu gostava de sublinhar este princípio que os Verdes também traduzem aqui no seu projeto de resolução, que é, pelo menos, para os detentores com vulnerabilidade económica, nós temos mesmo que pensar nisso, senhoras e senhores deputados. Porque senão não cumprimos, Sr. Presidente, porque senão não cumprimos o objetivo que queremos atingir. E eu gostava de chamar a atenção para que nós colocamos aqui a possibilidade de esse princípio da gratuitidade ser restrito aos detentores com vulnerabilidade económica. Se queremos mesmo acabar com a lógica do abate e passar à lógica da esterilização, é importante termos isto, porque há quem possa, há quem não possa, porque é muito caro, senhoras e senhores deputados. Então, se queremos generalizar o princípio, nós não podemos fugir disto, por mais que queiramos. Muito obrigada, Sr. Presidente.